Paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Crescendo Juntos, na série Pregadores Crescendo Juntos. No vídeo de hoje, eu estou aqui com a presença do pastor e cantor Paulo Diego. Pastor, o senhor seja muito bem-vindo. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Cumprimento o pessoal aí pra gente. Amém. Pai, seu irmão Elton, Deus Amém. abençoe por essa oportunidade aqui. Também a paz do Senhor, um forte abraço a todos vocês que estão acompanhando esse canal, que tem sido um canal de bênção aí para muitas vidas, e creio que muitas coisas ainda Deus tem para fazer. E peço para que você que vai participar conosco aqui, assistir esse vídeo, tenha por certo que esse momento, essa palavra, Deus já colocou no meu coração, vai falar com você assim como falou comigo. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor, fique à vontade, né? Pessoal, que você seja abençoado por mais esta palavra, por mais este vídeo, e já queremos pedir para você, por gentileza, curte o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens que estão sendo postadas aqui, para que mais vidas possam ser alcançadas e abençoadas. Esse é o intuito do nosso canal, para que vidas sejam abençoadas e possam ouvir a palavra de Deus. Sem mais delongas, pessoal, vamos pro vídeo. Que Deus te abençoe. Até o próximo, se Deus permitir. Abraço. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero dividir uma palavra com vocês e quero falar sobre restauração. É a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, necessitamos de uma restauração. Seja na vida conjugal, na vida espiritual, na vida ministerial. Então, nós cremos e acreditamos, vivemos com um Deus que pode restaurar todas as coisas. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com você, que está lá no livro de Ezequiel. Se você puder acompanhar comigo, no capítulo 37, versículo 7, diz assim: Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vi que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Quando nós vemos esta passagem bíblica, nós vamos lembrar que o povo de Israel estava em um momento de muitas perguntas e de questionamentos com Deus. Eles não sabiam quanto tempo ia durar o cativeiro. Ainda que muitos profetas já tinham anunciado, nós vamos ver que, à medida que o tempo ia passando, as incertezas iam crescendo. E Deus, ele é um Deus que mostra, um Deus que revela, e um Deus também que no momento da turbulência, no momento da luta, é o Deus que traz respostas. Nós vamos ver que Deus, ele mostra para Ezequiel, os irmãos que conhecem este capítulo e conhecem a história de Israel, sabe que quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, automaticamente junto com eles, lá no cativeiro, os sonhos, projetos e objetivos pareciam ter morrido. Porque Deus vai mostrar a realidade para Ezequiel de como eles estavam se sentindo. O ambiente que Deus mostra para Ezequiel é de um ambiente caótico, onde os ossos estavam sequíssimos na face, sobre aquele vale. E Deus vai falar: este vale, esses ossos sequíssimos, é o povo de Israel. E ele vai perguntar para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E tudo isso me faz refletir, porque Deus mostra para ele a realidade do povo. E a pergunta a pergunta que Deus fez para ele, e a pergunta que às vezes surge na nossa vida, é a mesma coisa: será que essa situação pode mudar? Deus pergunta para ele: poderão reviver esses ossos? A situação humana, olhando pelo olhar do homem, é obviamente a resposta de alguém de forma natural seria não. Porém, a resposta que Deus esperava dele era uma resposta que não olhasse somente a condição, mas conseguisse observar além do que os olhos podem ver. E como eu vim falar com você sobre restauração, eu vejo Deus, quando ele, nos versículos que nós lemos,
nós vemos como Deus é lindo na sua maneira de trabalhar. Porque Deus, Ele restaura tudo por completo. Não sei se você já ouviu o hino que eu gravei, o hino Ressuscita Deus. Quando eu recebi esse hino de uma autora de São Paulo, eu recebi ele no pior momento da minha vida. No momento em que eu estava em depressão. Às vezes a gente pensa que crente não pode passar um momento difícil. Eu já era crente, já era servo de Deus. E no momento em que eu perguntava para Deus, Deus, onde estão as promessas que o Senhor me fez? Onde muitos pregadores, muitos homens de Deus o Senhor usou para falar comigo, dizendo que ia acontecer. Porém eu olhava para o lado, estava numa cidade que eu não via nenhuma possibilidade. Eu não via ninguém, eu não conseguia contemplar com os meus olhos. Eu dizia, Deus, nesta cidade, nesta igreja onde ninguém me vê, nessa cidade onde eu não conheço ninguém, é aqui que o Senhor trouxe eu para cumprir o teu propósito. Em um ano eu briguei com Deus. Em um ano eu não dormia quase que a noite inteira, perguntando para Deus onde estavam as promessas, onde estava o Deus que fazia. Eu perguntava, cadê o Deus que prometeu para mim? E eu quero dizer uma coisa para você, que durante um ano eu questionei. E durante um ano eu não tive resposta de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus não queria que eu questionasse. Deus queria que eu obedecesse. Deus falou, eu vou fazer acontecer. E chegou um determinado dia que eu disse assim, Deus, eu não quero mais questionar. Eu não vou mais questionar. Eu só preciso que o Senhor fale comigo. E assim Deus fez. E um certo dia Deus levou uma missionária na minha casa, onde eu tinha determinado naquele dia acabar com tudo. Eu falei, eu vou abandonar essa cidade, eu vou abandonar tudo. Porém, antes de fazer alguma coisa, eu orei a Deus. Não sei porque Deus está me levando a contar essa parte desse testemunho meu para você, porque eu era uma pessoa fiel a Deus, cheia de promessa. Porém, estava frustrado. Mas antes de desistir de tudo, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se o Senhor ainda tem um plano na minha vida, se tudo que o Senhor disse realmente é verdade, não foi o homem que disse, foi o Senhor, as coisas vão acontecer. E assim Deus fez. Uma missionária falou que ia jantar lá em casa. Eu falei, pode jantar, pode vir. Ela jantou. Após a janta, ela falou assim, então eu vou para casa. E antes de sair, eu lembro que ela parou na porta. Ela falou, posso orar por você? E no meu coração eu disse assim, pode. Uma oração a mais ou uma oração a menos não vai fazer diferença agora. Eu disse dentro de mim isso. E ela olhou para mim, apontou o dedo. Ela falou assim, filho, eu sei o que se passa dentro do teu coração. Você não disse para tua esposa, você não disse para ninguém, mas você quer desistir. Você quer parar com tudo, não é? Só que Deus me trouxe aqui para dizer que não é para você parar, que não é para você desistir. O Deus que te chamou, Ele é fiel. E Ele vai cumprir o propósito na tua vida. Aquela mulher orou por mim. Naquele dia eu chorei, irmãos. Eu chorei de alegria. Porque a partir daquele momento que eu parei de questionar com Deus e entreguei tudo para Ele, eu vi que as coisas começaram a fluir. E as promessas começaram a acontecer na mesma cidade que eu achei que eu iria morrer. Na mesma cidade onde eu dizia, não tem o que Deus fazer. Foi lá que Deus começou o meu ministério. Foi lá que Deus deu os primeiros cargos para mim e para minha esposa. Então ali começou a acontecer. Onde eu achei que seria a minha morte. Onde eu achei que seria o meu ponto final. E não digo isso apenas como uma frase de efeito para você. Realmente, eu pensava isso. Aqui é o meu ponto final. Mas daquele lugar onde eu falei não tenho o que fazer, dali Deus me levou para a obra missionária. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso, meu irmão? Às vezes, o momento que você está vivendo, parece que nada mais vai acontecer. Parece que não tem novidade nenhuma. Mas eu quero que você entenda que não é questionando Deus que as coisas vão mudar. É acreditando que Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Onde você acha que vai ser a tua derrota, é aí que vai ser a tua promessa sendo cumprida. É aí que vai acontecer o que Deus disse que vai acontecer para você. E quando Deus diz aqui através de Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, Deus diz para ele, então profetiza. E ele profetizou. E a primeira coisa que aconteceu aqui, eu vou falar só sobre esses versículos para que você entenda a segunda palavra do Senhor.
ele profetizou e a Bíblia diz: eis que os ossos se juntaram aos ossos. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus, ele é um Deus organizado. Deus não faz as coisas de qualquer maneira na nossa vida. Deus iria restaurar Israel? Iria. Deus iria devolver os sonhos e tudo aquilo que eles tinham outrora? Iria. Porém, a primeira coisa que aconteceu ali naquela visão foi que os ossos se juntaram aos ossos. Você sabe, fazendo uma analogia, os ossos no corpo humano, ele é responsável pela estrutura. Porque antes de Deus fazer alguma coisa na minha e na tua vida, ele vai nos dar uma estrutura. A estrutura serve para que o homem fique em pé. Alguém sem estrutura não consegue permanecer. Antes de Deus concluir e fazer alguma coisa, Deus ele fala através de Ezequiel: eu vou dar estrutura para o meu povo. E através dessa palavra eu quero que você entenda que a primeira coisa que Deus vai fazer, até se cumprir o propósito na sua vida, é Deus vai te dar estrutura para que você permaneça em pé na presença dele. A outra coisa, quando Ezequiel viu, além dos ossos se juntarem com os ossos, a Bíblia vai dizer que agora os nervos cresceram sobre os ossos. Então, quando nós fazemos a analogia, o entendimento sobre os nervos e tendões que se cresceu sobre os ossos, todos nós, eu consigo pegar essa Bíblia aqui e sentir que eu estou pegando essa Bíblia. Se você pegar em alguma coisa aí do teu lado, algo quente, algo frio, você vai saber através dos nervos que foram colocados. Você pega alguma coisa, automaticamente impulsos nervosos são mandados para o teu cérebro. Então Deus, através disso, estava dizendo para eles que Deus iria dar para eles sensibilidade novamente, um sentido. Porque alguém que não tem mais sensibilidade, alguém que não consegue acreditar mais, ele não consegue sentir mais nada. Ele até vai para o culto, ele até ouve a palavra, mas ele perdeu a sensibilidade, ele perdeu o sentido. Talvez para você não tenha mais sentido permanecer no que Deus colocou para você. Não há mais sentido em pregar, não há mais sentido em cantar, não há mais sentido em liderar. Porém, tudo isso seria restaurado naquele povo, que talvez não tinha mais sentido em viver. Mas Deus estava dizendo: eu vou restaurar, vou dar estrutura, eu vou dar para eles um sentido. E eles vão voltar a sentir o que eles sentiam antes. Voltar a sentir a presença que outrora eles sentiam. Outra coisa que Deus diz aqui no texto é que além dos tendões cobrirem os ossos, agora cresceu, no versículo 8 de Ezequiel capítulo 37, as carnes vieram. E quando nós vemos na ciência a carne que nós temos aqui, por baixo da pele, nós sabemos que são músculos, sem o qual nós não teríamos força nenhuma, nem para ficar em pé, nem para se mover e nem para fazer nada. Então os músculos são responsáveis pela força. E Deus estava dizendo para o seu povo: eu vou dar estrutura, eu vou dar para vocês um sentido, eu vou dar também para vocês força, que é o que talvez você está precisando hoje. A força que vem de Deus, não a força humana, mas a força que vem do céu sobre a tua vida. E eu creio e profetizo na tua vida que Deus vai restaurar a força que você tinha antes, para orar, para buscar e para adorar e para se entregar ao propósito que Deus tem com você. Deus vai devolver a força que você tinha. Depois a Bíblia vai dizer que agora também vai se estender a pele. Cientificamente, quem gosta de estudar sabe que sem pele, a pele é responsável pela proteção e é o que dá imunidade também para o corpo. Porque sem a pele, automaticamente em alguns segundos ou minutos, nosso corpo seria invadido por doenças, vírus e toda sorte de enfermidade, porque não tinha proteção. E quando Ezequiel viu o corpo sendo coberto de pele, automaticamente Deus estava dizendo em uma visão, em uma analogia: o meu povo tem que entender que eu protejo eles. Onde eles estiverem, do jeito que eles estiverem, eu sou o Deus que protege. É o Deus que está perto. É o Deus que dá sentido. É o Deus que dá estrutura. É o Deus que dá força. E Deus encerra aqui dizendo
que eles não vão apenas ser alguém que tem força, alguém que tem sentido, alguém que está de pé, mas eles vão ser cheios da presença desse Deus, cheio de Espírito. Deus quer te dar um sentido novo hoje. Deus quer renovar as tuas forças, mas também Deus quer que você seja cheio do Espírito dele, para que você não faça as coisas de uma forma mecânica, para que você não faça as coisas só pela tua visão, pelo teu braço, mas que você seja totalmente dependente de Deus. Assim como Deus disse, eu vou restaurar o meu povo, e cumpriu a sua promessa. Deus me traz aqui hoje para trazer essa palavra para o teu coração. Deus vai restaurar tudo aquilo que você acha que está perdido e morto. Esse Deus, ele tem poder, e eu profetizo, no nome de Jesus, que essa palavra entre no teu coração, entre no teu casamento, entre no teu ministério. Não desista de nada. Deus é poderoso, e esse Deus poderoso vai restaurar para que o nome dele seja glorificado. Amém? Glórias a Deus.